missão que Hitler se deu na vida era restaurar a mancha de derrota e de humilhação da guerra perdida, destruir os judeus e restaurar a grandeza alemã. Para ele, ou a Alemanha seria uma potência ou não seria nada. Hitler tinha ataques de raiva cada vez que a Inglaterra não cedia às suas ameaças. Ele tinha certeza que obteria o que quisesse por meio da intimidação, e quando isso não acontecia, ele ficava furioso e decretava vingança, seja aos ingleses, aos soviéticos e principalmente aos judeus. Na guerra, os nazistas se sentiam em casa. O nacionalsocialismo cresceu a partir de uma guerra perdida, mas quem estava atento já tinha percebido aí que o nacionalsocialismo estava indo para o início do fim. Hitler comemorou quando o Japão atacou os Estados Unidos. E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliane e você está no canal Vai e Veja. Seja muito bem-vindo a esse modestíssimo espaço. Por aqui a gente conversa a respeito de história e todas as sextas-feiras o nosso assunto é o nazismo. Se você tem interesse por esse tema, esse canal é para você. Se inscreva, por gentileza, veja as nossas playlists, deixe o seu like e comentários, essas coisas são importantíssimas. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os livros que eu estou utilizando como referência e também vou deixar a chave Pix, caso alguém queira fazer aí alguma contribuição financeira ao canal. Eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, Hitler estava bastante chateado porque Moscou não tinha caído. E aí, uma grande notícia chegou para ele. O ataque japonês a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Na manhã seguinte ao ataque, o presidente Roosevelt recebeu o apoio do Congresso americano para declarar guerra ao Japão. Hitler disse: "Temos agora um aliado que jamais foi conquistado em 3.000 anos." Os alemães acreditavam que uma guerra contra o Império Japonês prenderia os Estados Unidos na guerra no Pacífico e enfraqueceria seriamente a Inglaterra. Em 28 de novembro, a cúpula nazista assegurou ao embaixador japonês que a Alemanha ajudaria o Japão se este entrasse em guerra contra os Estados Unidos. Em 6 de dezembro de 1941, enquanto o exército soviético realizava o contra-ataque ao redor de Moscou, decodificadores da Marinha norte-americana decifraram uma mensagem entre Tóquio e o embaixador japonês em Washington. Embora a mensagem estivesse incompleta, o conteúdo era claro. Era guerra. No departamento de guerra, o chefe da inteligência passou as decodificações ao general brigadeiro Leonard Gerov, da divisão de planejamento de guerra, com instruções para alertar as bases no Pacífico. Mas Gerov resolveu não fazer nada, alegando que eles já tinham avisos suficientes. Stalin se recusou a transmitir aos norte-americanos as informações de que ele dispunha de que os japoneses pretendiam fazer um ataque surpresa aos Estados Unidos no Pacífico. O Império Japonês era um país imperialista e seu desejo de expansão envolvia uma guerra na China, o medo e o ódio à União Soviética e a oportunidade de tomar as colônias francesas, holandesas e britânicas no sul da Ásia. O Japão entendia que aquele não era o momento de atacar os soviéticos. Quando os nazistas começaram a avançar rapidamente em território da União Soviética, houve sim comandantes japoneses que defenderam o ataque à retaguarda soviética, mas antigos oficiais do exército imperial japonês se opuseram ao plano. Segundo Anthony Beevor, eles recordavam a derrota nas mãos do general Zhukov, em agosto de 1939, e preferiram terminar a guerra na China primeiro para depois atacar a União Soviética.
Os Estados Unidos deram um ultimato para que os japoneses saíssem da Indochina e da China, além de renunciarem ao plano tripartite com a Alemanha. A alta cúpula militar do Japão se convenceu de que adiar a guerra reduziria seu país a ser uma nação de terceira classe. E aí, pessoal, no ataque a Pearl Harbor, os americanos perderam os encouraçados Oklahoma e Arizona e 2 contratorpedeiros. Outros 3 encouraçados foram afundados ou encalharam e mais tarde foram recuperados e consertados. 188 aviões foram destruídos, 159 foram avariados e o pior de tudo, 2.335 soldados americanos foram mortos e 1.143 foram feridos. Mas mesmo assim, considera-se que Roosevelt teve sorte, os porta-aviões estavam fora, portanto não foram destruídos. O discurso de Hitler em 11 de dezembro de 41 foi dedicado a atacar o Roosevelt. Então ele anunciou um novo acordo pelo qual a Alemanha, Itália e Japão se comprometiam a rejeitar um armistício ou a paz unilateral com a Inglaterra e os Estados Unidos. Posteriormente, Hitler discutiu com Goebbels o problema logístico no fronte leste. Goebbels sabia que as famílias dos soldados alemães estavam recebendo cartas deles reclamando da falta de roupas de inverno. Se vocês assistiram, né, o vídeo de sexta-feira passada, vocês sabem, né, que os nazistas estavam com um problema muito sério na União Soviética, né, um problema de logística. Um inverno pesadíssimo, certo? 40 graus negativos, e o exército nazista não tinha roupas suficientes para isso, né? Muito bem, e Hitler deu pouca importância, tá, pessoal, para isso. Seus olhos já estavam voltados para os Estados Unidos. E Goebbels, como um bom propagandista, estava preocupado que essas cartas iriam baixar o moral da população alemã e, né, obviamente, dos soldados no fronte. Tudo bem? Aí, pessoal, olha só, né? O que estava acontecendo nessa história? As utopias nazistas estavam se desintegrando conforme a guerra contra a União Soviética avançava. Hitler achava que a União Soviética era um estado fraco, que bastava dar um chute e que Stalin cairia. E Stalin não caiu, pelo contrário, ele se tornou mais forte. Os eslavos eram considerados uma sub-raça, certo? Então, os nazistas achavam que seria muito fácil derrotar os soviéticos. Isso também se demonstrou falacioso. Os soviéticos resistiam, apesar, né, de todos os problemas que eles enfrentavam. E o Hitler tinha o plano de fome, né, de matar a população soviética de fome, principalmente a população de Leningrado. E isso se revelou impossível, apesar, sim, de que muitos soviéticos morreram, sim, de fome. Mas matar toda uma população de fome não tinha como. Mas o Hitler continuou desdenhando dos americanos, acreditando que os eslavos eram fracos e não sei o quê, vivendo lá numa total realidade paralela, em que ele se sentia invencível, que uma solução mágica aconteceria e tudo se resolveria. Ele acreditava muito nisso, né? Hitler, pessoal, precisava justificar para a população alemã a aliança entre os Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética. A narrativa construída era de que tudo isso, né, lembrando que a União Soviética era socialista e a gente tinha aí 2 estados, 2 potências liberais, Estados Unidos e Inglaterra, e havia uma união entre essas 3 potências, né? E como que você justifica isso para a população alemã? Aí Hitler teve, né, uma ideia, bom, põe a culpa nos judeus, certo? E aí eles falaram, os judeus dominam mesmo, né, o capitalismo, o socialismo dominam tudo, então essa aliança aí é fruto da, entre aspas aqui, judiaria mundial. Aí, pessoal, o que começou a acontecer, né? Como que Goebbels explorou isso na propaganda? Você sabe que Stalin começou um extermínio em massa de soviéticos, né? Qualquer um que fosse contra, pessoas que eram consideradas kulaks, que eram camponeses um pouco mais enriquecidos, né? Enfim,
tem vídeos sobre isso aqui no canal, né? Então, houve um extermínio em massa feito por Stalin. E aí, a propaganda contra-revolucionária já tinha associado os judeus ao comunismo. Então, Goebbels passou a associar os judeus também ao NKVD. O NKVD é a futura KGB. Então, eles começaram a falar assim, ó, tá vendo? Todas essas mortes aí que o Stalin promoveu é culpa dos judeus, tá? Muito bem. Aí, a matança de judeus em território soviético foi aí uma revanche pelas execuções do NKVD, tá? E nisso, pessoal, começou a se confirmar, por conta da propaganda, né? Começou a se confirmar a percepção de que a União Soviética não passava de um Estado judeu. A violência contra os judeus permitia aí que russos, ucranianos, lituanos, letões, que tinham colaborado sim com a União Soviética, tá? Saíssem ilesos. Todo mundo colocou a culpa nos judeus. E, inclusive, ajudaram essas pessoas aí que tinham envolvimento com os soviéticos, tá? Começaram a ajudar os nazistas a perseguir os judeus. Muito bem. Os maiores ataques à comunidade judaica ocorreram onde os soviéticos haviam recentemente ocupado, a partir lá do Pacto de Não Agressão, Pacto Ribbentrop-Molotov, né? Então, onde a União Soviética tinha recentemente ocupado, a matança aos judeus foi bem maior. Os pogroms foram bem maiores, né? Muito bem, pessoal. E aí, nos próximos vídeos, a gente conversa sobre o Pacto de Wannsee e a solução final, né? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Essas coisas são importantíssimas, tá bom? E é isso. Se inscreva no canal, tudo isso. Compartilhe aí com seus amigos também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.